Então, quando as pessoas falam que não compensa investir pouco, esquecem-se que a gente não investe só o que sobra, a gente não investe só para a aposentadoria, a gente investe para controlar as finanças e para sobrar dinheiro. Então, vamos explorar um pouquinho mais esta história de investimento é uma ferramenta para controlar as finanças e para sobrar dinheiro no final do mês. Bom, então vamos supor, pegar aqui no exemplo em que eu tinha decidido ir passar o Réveillon ao Nordeste e que eu comprei um pacote já com tudo fechado e que o valor era 5.000 reais. Então, no momento antes de chegar ao Réveillon, à compra do meu pacote, eu tinha que ter os 5.000 reais. A maioria das pessoas chega lá em novembro, dezembro, outubro, quando decide passar o Réveillon, e o que é que faz? Compra parcelado em 12 parcelas de 500 reais, sem juros, e acaba de pagar em novembro, no final do ano de 2023. Então, resumindo, se eu fosse passar agora o Réveillon de 2022, passo o cartão e acabo de pagar no final do próximo ano. A outra solução é, eu no ano passado comecei-me a planejar para este Réveillon e eu fiz exatamente a mesma coisa. Nos 12 meses antes, eu coloquei lá 500 reais, que era o que eu ia pagar de parcela, só que eu fiz antes. E como eu fiz antes, quando chegar o final do ano de 2022, quando chegar o momento de eu fazer a minha compra, eu tenho lá 5.300 reais. Então, reparem que eu ganhei 300 reais por antecipar o momento em que eu comecei a fazer o 12 vezes 500. Se eu, no momento da compra, decido que vou pagar depois, 12 vezes 500, eu vou pagar, então, o valor lá da viagem. Mas se eu decido um ano antes que eu vou comprar a viagem, quando eu chegar ao momento da compra, eu vou ter lá mais 300 reais. Mas para além disso, como no momento da compra eu já tenho o dinheiro todo, porque eu decidi um ano atrás que eu ia fazer essa viagem e eu comecei a tirar aquele valor todos os meses, eu vou ter 10% de desconto. Então, a viagem de 5.000 vai ficar em 4.500 e eu poupei 500 reais. Mais os 300 dos juros, eu vou ter poupado nessa viagem aproximadamente 800 reais. Reparem que é a mesma viagem, a única diferença é que em novembro de 2022 eu passo o cartão e vou pagar nos 12 meses depois, ou em novembro de 2021 eu começo a colocar de lado o mesmo valor que seria de parcela e quando chegar novembro de 2022 eu vou ter lá mais dinheiro. Bom, vamos a uma outra situação. Eu vou comprar um carro que custa 60.000 reais. Bom, fui ver quanto é que está aproximadamente o financiamento de um carro de 60.000 reais. Então, a média está numa taxa de juros mensal de 1,5% ao mês. Então, em 48 meses, daria uma parcela de 1.762. Então, eu vou hoje comprar o meu carro, faço um financiamento, nos próximos 48 meses eu vou pagar esta parcela de 1.700 para comprar o meu carro de 60.000 reais. E eu olho para essa parcela de 1.700, cabe no meu bolso e eu penso, beleza, então vou fazer o financiamento. Agora reparem, quando eu acabar de pagar o carro, eu não paguei 60.000 reais, eu paguei 80
84.600. Ou seja, por eu fazer um financiamento, eu levei um carro, mas paguei quase um carro e meio. Beleza. Qual é a solução? Bom, se aquela parcela de 1.700 cabe no meu bolso, então eu vou começar a guardar esses 1.700 pelos próximos 48 meses e vou ver quanto dinheiro é que eu tenho lá. E eu consigo poupar 48 meses vezes 1.700 reais, eu chego lá ao final com 100 mil. Reparem que para comprar um carro de 60 mil, tirando o mesmo dinheiro do bolso, que é 1.700 reais, só que um se chama parcela de financiamento e o outro se chama valor para investir, durante o mesmo tempo, 48 meses, acontecem duas situações diferentes. Quando esses 1.700 é uma parcela de financiamento, eu compro um carro de 60 mil e pago 82 mil. Mas quando eu invisto os 1.700 pelos 48 meses, esse valor vira 100 mil, eu compro o meu carro de 60 mil e ainda me sobra 40 mil para comprar depois o outro carro, fazer outra viagem, fazer outro investimento. E se eu não quiser estar 48 meses a juntar para o carro? Beleza, então se o seu carro só custa 60 mil, você fazendo o mesmo valor, 1.700 reais, porque era uma parcela de financiamento que cabia no seu bolso, então você compra o carro em 30 meses. Então reparem aqui nesta subtileza. Das duas vezes sai o mesmo dinheiro do bolso. 48 vezes saiu 1.700 reais. Num caso foi para um financiamento e eu paguei um carro de 60 mil por 82 mil. Numa outra situação também saíram 48 vezes 1.700 que eu investi e quando chegou ao final dos 48 meses eu tinha lá 100 mil reais. Dá para comprar o tal do carro e ainda sobra 40 mil. E é por isso que eu defendo que sim, o investimento é uma ferramenta para controlar finanças e sobrar dinheiro no final do mês. E está aqui a prova. Então, quando as pessoas falam que investimento não muda a vida do pobre, está completamente errado, porque são as pessoas com menos recursos que exatamente precisam de ter um maior controle nas finanças para sobrar dinheiro no final do mês, que foi o que aconteceu aqui neste exemplo. Usando o investimento, nós compramos mais barato, nós compramos mais coisas. Lembrem do exemplo em que eu, 48 vezes 1.700, cheguei a 100 mil reais e eu só queria gastar 60, sobraram 40 mil reais, ou eu compro as mesmas coisas em menos tempo. Investimento não é um luxo. Investimento não é uma coisa para quem sobra dinheiro. Investimento não é uma coisa para quem tem mais recursos. Investimento é uma ferramenta para todas as pessoas que precisam de controlar as suas finanças e sobrar dinheiro. Não tem essa história, Anabela, me ajuda aqui a fazer um planejamento e depois quando sobrar eu invisto. Não! Para sobrar dinheiro, para ter as finanças controladas, eu preciso de te ensinar a investir. Que não é aquela coisa assim tão complexa. É só preciso entender quais são os objetivos e quais são os melhores lugares para guardar esse dinheiro. Então, é exatamente as pessoas com menos recursos
que mais precisam de investimento para sobrar dinheiro no final do mês.